Um complemento aí. Não, vocês estão errados. Eu estou tentando dizer que essa repreensão, qualquer repreensão que eu tenha recebido sobre a questão de filhos espirituais, ela não faz sentido, uma vez que não há por que se fazer uma repreensão em relação à qual eu não tenho prazo. Esse, de certa forma, é um argumento anterior, mas para completar com o argumento novo que eu trago sobre a questão da dúvida, né? Havia uma questão da dúvida que eu poderia eventualmente ter resolvido antes e que poderia me fazer pregar aquilo que faltava para, para as pessoas para quem eu deveria, ou vamos dizer, pelo menos tentar fazer isso. Né? Só que isso é feio, eu entendo que isso seja algo falso, uma acusação falsa contra mim, no sentido de que para que fazer essa acusação se eu não tinha prazo para fazer isso e eu poderia eventualmente superar essa dúvida depois, tentando aumentar a minha obediência. Então, quer dizer, não, ainda mais que mesmo a questão dos filhos espirituais ela só foi argumentada com mais veemência a partir de 2021, né? Me trazendo uma noção um pouco diferente. Embora, na verdade, não foi exatamente uma informação nova, foi apenas uma informação de que isso poderia ser levado mais a sério, embora eu não entendesse que isso fosse verdade. Não, no sentido de que poderia até ser verdade, mas não era a única interpretação possível sobre esse tema. E eu sabia disso, só que eles forçaram a interpretação em relação a filhos espirituais. Mas independente, como eu não tinha prazo para falar sobre os mandamentos, de repente, você deixou as pessoas presas? Não, porque eu não tenho prazo para resolver, no caso a dúvida, para eventualmente, dúvidas sobre se eu deveria ou não colocar as pessoas em contexto de luta contra o mal, uma vez que elas aprendessem os mandamentos de Deus, que a luta contra o mal pelo menos aumentaria nas vidas delas, mesmo que fosse apenas contra elas mesmas, eventualmente lutas externas. Só que como não havia prazo, não tem ideia, tem uma propaganda do Michel Teló, não, jogue com responsabilidade. Não, porque eu não tinha prazo. Eu não posso ser repreendido se não havia um prazo ali para fazer. E a igreja e nem outras, até por outros argumentos que eu não vou falar agora, mas a igreja e outras instituições não podem estabelecer o prazo que eu não conheço. Então não. E como não havia prazo, naquele momento estava realmente enfrentando uma dúvida que me impedia de fazer esse tipo de pregação. Se eu tivesse um prazo, seria uma coisa, mas eles repreenderam quando eu estava em dúvida. Quando eu estava em dúvida sem ter prazo. Então o que eu pensei foi justamente isso. Não, peraí, eu posso continuar pesquisando para verificar se a dúvida é isso mesmo, né? Se essa questão de se há realmente a necessidade da pregação. E, quem sabe, chegar para qualquer conclusão. Né? E esse era o momento que eu estava vivendo naquela situação. Eu não sei de onde eles interpretaram que havia um prazo, que eu tinha que cumprir um prazo que eu não conheço. Que prazo é esse? Que prazo? Fizeram uma repreensão errada. Só que, no momento em que eles repreendem, está incidindo a minha dúvida. Ah, mas você poderia resolver a dúvida antes. Não, mas não importa, eu não tinha prazo. Por isso que eu estava por isso que, vamos dizer, eventualmente essa situação, a dúvida aconteceu naquele momento, já tinha acontecido alguns meses antes, mas eu estava resolvendo essa questão. E isso me impedia. Então, quando eles repreendem, eu estava impedido de fazer. Ah, mas você poderia ter feito antes. Mas não importa, não tinha prazo. Não tinha prazo para fazer. Então, o que eu pensei foi justamente isso. Não, peraí. Eu posso desenvolver a obediência aos mandamentos aos poucos, e eventualmente, no caso, como a dificuldade atual é dúvida se eu devo falar ou não, eu vou resolvendo. Em algum momento, continuando estudando sobre isso, eu vou em algum momento tirar algum tipo de conclusão. E quando a dúvida aconteceu antes, em 2021, eu pensei justamente isso, até porque eu não tenho prazo, eu posso desenvolver com tranquilidade. Eu não achei que eu tinha prazo para isso. E não tinha, na verdade. Ah, mas eles repreenderam, não tinha prazo. Ah, mas eles repreenderam. Eu estava em dúvida. Não sei se era uma boa ideia. Ah, você poderia resolver a dúvida antes. Não, tudo bem, mas eu não tinha prazo. Eu poderia resolver a dúvida antes, eu poderia resolver a dúvida depois, já que eu iria continuar também a estudar sobre esse tema da dúvida. Então, como eu não tinha prazo, eu poderia resolver a dúvida depois e, portanto, essa repreensão não é cabível à minha pessoa. Então, apenas em relação à necessidade de falar novas informações bíblicas para as pessoas, para que, de alguma forma, libertasse elas mais do que já estariam libertadas, num estado de maior atenção ainda, né? Então, gerando elas um estado de maior atenção. Mas, apesar de até poder haver esse dever em relação a filhos espirituais, não em relação à igreja, pelo que eu já provei, ou que seja para pessoas desamparadas, em havendo
essa sugestão e que isso de alguma forma seria atacável a uma pessoa, não tinha prazo. Então, deixou pessoas presas. Não há problema em fazer isso depois. E no momento que atacaram, eu estava em dúvida. Então, poderia ter resolvido a dúvida antes. Eu poderia ter resolvido a dúvida depois também, estudando sobre esse tema, para eventualmente, de alguma forma, superá-lo. Há, inclusive, outros impeditivos. Veja bem, esse negócio de mandamentos não é bem, porque vocês estão considerando também a questão dos mandamentos no sentido de ele descobriu em 2020, então em 2020, e ali, sei lá, não lembro agora, março, abril de 2020, então agora vamos cobrar no final de 2021, mais de um ano e meio depois. Não, mas havia outras questões também. Ajudar o mal. Então veja como isso barrava a questão de retorno à igreja no sentido de, se eu estou ajudando o mal, eu posso me dar mal também. Já que a premissa tinha sido alterada, que não era a premissa que eu usava antes. Alguns argumentos salomônicos contra a questão da instituição e de pessoas que ali são ajudadas na questão de alimento gratuito. Então é isso. Né? Como eu estava em dúvida também nesses pontos, né? E eles são fatores impeditivos de eventualmente ajudar outras pessoas. Porque naquele momento é o que estava sendo aplicado, ou seja, não era nem só a questão dos mandamentos. Então tem isso também. Então tem que analisar. Mas de qualquer forma, mesmo que eu conseguisse fazer tudo da maneira mais perfeita possível, não importa, não poderia ser repreendido porque eu não tinha prazo. Aliás, eu poderia superar todas essas questões e demorar mais ainda, depois de 2021 e depois do começo de 2022, para poder fazer eventualmente a pregação. Então, esse complemento, isso que estão me acusando é uma besteira. Então valeu, é isso aí.